Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar o presidente em exercício, deputado Gustavo Schmidt, dizer ao deputado Rodrigo Amorim que vou fazer de tudo para representar bem aqui o deputado Luiz Paulo, que é sempre o nosso, aquele que abre sempre os trabalhos no expediente final. Mas eu subo essa tribuna para fazer uma reflexão sobre uma audiência a qual participei na Câmara dos Vereadores na última semana, para tratar da questão da internação involuntária determinada através de decreto do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E para trazer o tema, eu gostaria de voltar no tempo e lembrar aqui que no dia 30 de julho, no último dia 30 de julho, nós tivemos o lamentável episódio em que um morador de rua, em surto psicótico, veio a atingir e matar 2 pessoas. Esse episódio merece um estudo de caso também sob o olhar da segurança pública, porque a segunda morte ocorre já com a presença da polícia militar. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns policiais militares e colhi 2 versões. Uma que apontava pela inexperiência dos policiais que chegaram ao local, e a outra que apontava na verdade, pela insegurança jurídica que acolhia aqueles policiais, porque sendo certo que qualquer que seja a ordem superior que seja dada, quem vai estar à frente do juiz e decidir não será o seu superior hierárquico, será verdadeiramente aquele que decidir pelo tiro de precisão, aquele que vai, ao final do processo, responder pela sua decisão. E quero dizer, que esse fato da morte de 2 pessoas por um morador de rua fez com que tanto a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro quanto o governo do Estado se mobilizassem para enfrentar algo que nós já víamos a todo o tempo, que é o aumento da população em situação de rua. O IPEA tem um estudo que demonstra que no Brasil nós somos 101 mil pessoas em situação de rua. A cidade do Rio de Janeiro conta com mais de 14 mil pessoas. Então, nós podemos dizer que cerca de 15% do quantitativo nacional está presente na cidade do Rio de Janeiro. E quando nós olhamos para dentro do que é o Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver que o Estado do Rio de Janeiro é o segundo Estado no país em arrecadação de tributos federais, mas, lamentavelmente, não é um Estado, e a cidade do Rio de Janeiro está trazendo para si esse título, é o pior ambiente para negócios, e a questão da segurança pública impacta de forma decisiva no ambiente dos negócios, dos investimentos e da economia. Quando nós vamos ver dessas 14 mil pessoas em situação de rua, deputado Gustavo Schmidt, 2.300 pessoas estão nos abrigos, 63 abrigos. E eu sempre gosto de repetir, tal qual um mantra, que a importância da política pública está na medida direta da sua rubrica orçamentária. Quando vamos para dentro do orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós vamos verificar que em 2015 foi destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 523 milhões. Em 2018, 353 milhões, ou seja, houve uma redução de 25% e, sem dúvida nenhuma, isso impactou no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, no CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, e também no Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado em População de Rua. E o Centro POP, na magnitude da cidade do Rio de Janeiro, nós só temos 2 centros POP, um no centro da cidade,
na rua Senador Pompeu e outro no bairro de Bom Sucesso. Qual é a importância desse centro? É porque o Centro Especializado de População em Situação de Rua é aquele que vai dinamizar os processos que vão permitir a viabilidade da saída das ruas por todas essas populações. No último domingo, nós tivemos uma bela matéria num jornal de grande circulação que mostrou os motivos que levam as pessoas a estarem na rua. E eu quero destacar aqui as 4 entrevistas. Uma delas nos lembrava que uma pessoa foi para a rua porque ela foi expulsa pela milícia do seu bairro, porque alguém disse que ela cuidava, e ela era alguém que trabalhava com animais, que ela cuidava dos animais que eram de propriedade dos traficantes. Então, essa pessoa foi expulsa da sua casa em razão de uma ordem da milícia. Lembrando aqui que, segundo dados da antiga Secretaria de Segurança Pública, mais de 2 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro estão sob a tutela criminosa da milícia. A outra questão é o álcool e a cocaína. E aí a gente verifica um morador de rua que dá o seu depoimento que aos 9 anos ele já era dependente do álcool e aos 14 anos ele era dependente da cocaína. E o esfacelamento da sua vida que fez com que ele rompesse as relações familiares. Ele tem inclusive um filho universitário, mas foi exatamente a dependência química que fez com que ele fosse morar na rua. A terceira questão, o desemprego. E aí nós vamos verificar depoimento de 2 pessoas, uma que saiu de um estado do norte em busca de melhores condições de trabalho, a outra que saiu do estado do sul em busca de novos trabalhos e, na verdade, o flagelo do desemprego, que na cidade do Rio de Janeiro conta com 1.300.000 desempregados, atingiu e carreou essa família, carreou em particular essa pessoa para as ruas. E, finalmente, a depressão. Uma pessoa que perdeu seu filho, perdeu os laços que mantinha com a sua família, foi culpado pela morte do seu filho e emergiu na depressão e não lhe restou outro caminho a não ser o caminho da rua. E com isso a gente pode pensar também na recente notícia que foi dada após uma ação produzida pelo governo do estado, que identificou no bairro da Lagoa, o mesmo bairro onde aconteceu a morte do médico em 2015 por facada, o mesmo bairro onde aconteceu recentemente a morte dessas 2 pessoas por um surto de um morador de rua. Também na Lagoa Rodrigo de Freitas, numa ação em conjunto com a Prefeitura e o Governo do Estado, se identificou um morador de rua que morava no alto de uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí ele disse que ele ali estava porque ele tinha trabalho, ele é mecânico, mas ele não tinha condição de pagar a sua passagem e se dirigir todos os dias para a Baixada Fluminense e ali poder, o gasto com o dinheiro do transporte, então o custo do transporte é muito grande para uma parcela expressiva dos nossos moradores do estado, o que faz com que essas pessoas permaneçam na rua. Então nós vamos verificar que é a violência, que é a droga, que é o álcool, que é a cocaína, que é o desemprego, que é a depressão, que é o valor da passagem e também é a falta de habitação. Afinal, na nossa cidade, nós temos um déficit de 220.000 moradias, e o que permite com que uma infinidade de pessoas permaneçam na rua. E, recentemente, logo após um incidente que eu narrei aqui, o prefeito da cidade instituiu o decreto 46.314 de 2019, que fala, então, da obrigatoriedade, ou melhor, da possibilidade da internação obrigatória que deve ser feita
através de um procedimento atribuído à Secretaria de Assistência Social e também à Secretaria de Saúde. Primeiro, nós não temos dúvida que há uma população em situação de rua. Da mesma forma que nós não temos dúvidas que não há um diagnóstico dessa população. O censo que ocorrerá em 2020 será pela primeira vez, o censo vai estar auditando e para tratar não um cadastro, que foi um termo equivocado, utilizado nesse decreto. Acho que o que nós estamos falando aqui, e eu já vou encerrar, senhor presidente, acho que o que nós estamos falando aqui não é um cadastro, e o cadastro me lembra sempre um ato autoritário, e o nazismo também cadastrou os judeus. Nós não estamos falando aqui disso, nós estamos falando aqui de um diagnóstico. Nós temos que conhecer a motivação e o perfil dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua. E para isso a gente vai ter uma porta de entrada pela internação voluntária, quando o morador de rua se identifica com uma necessidade de buscar um apoio médico ou então um ato involuntário, em que essa internação necessariamente tem que partir de uma decisão familiar, de uma decisão do representante legal ou de uma decisão solicitada, seja pela assistência social ou mesmo com um crivo, com uma análise do médico, para que se comprove a necessidade imperiosa da internação e também se comprove a impossibilidade de utilizar outras ferramentas que não sejam a da internação. E para concluir, senhor presidente, pedindo apenas um minuto da sua atenção, eu quero dizer que eu continuo bisbilhotando, deputado Rodrigo Amorim, o orçamento da prefeitura, porque eu acho que conhecer o orçamento é entender aquilo que o gestor valoriza. E o senhor, como presidente da Comissão de Orçamento, por certo, concordará com esse entendimento. E quando a gente migra para o orçamento, a gente vai ver que a prefeitura tem 31 CAPs. Isso quer dizer o quê? 31 centros de atenção psicossocial. Mas nesse universo desses 31 centros, apenas 6 centros são destinados à questão da dependência do álcool e da dependência da droga. E a fala da prefeitura é sempre para dizer que a internação involuntária é importante porque boa parte das pessoas que estão na rua são dependentes de droga e são dependentes de álcool. E quando a gente vai para o orçamento, a gente vai ver que em 2018 nós tivemos um investimento de 61 milhões. E agora, para 2019, nós tivemos apenas um investimento de 37 milhões. Isso quer dizer que nós tivemos, se a prefeitura diz que a internação involuntária é necessária e que a maioria dessa população é dependente de drogas, deveria fortalecer os CAPs. Mas, pelo contrário, ela faz com que haja uma redução da dotação de 39%. E o já executado nesses 8 meses foi apenas de 7 milhões. Ou então, a prefeitura apenas executou 18% desse valor. Conclua, deputada, por favor. Vou concluir. Então, isso demonstra que não basta um decreto, não basta um decreto que sinalize apenas a internação involuntária. É preciso que a prefeitura como um todo esteja preparada, não só na área da assistência social, mas também na porta de entrada da rede de saúde, porque o decreto diz: só será admitida a internação involuntária nos organismos da saúde. Então, eu espero verdadeiramente que o interesse da prefeitura seja mais do que a letra fria da lei. O interesse da prefeitura seja de conhecer e enfrentar esse problema que atinge, em particular, a cidade do Rio de Janeiro, que é os mais de 14 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Muito obrigada.